E foi assim que perdemos o rei do rap nacional. O ano era 2003, quando Mauro Matheus dos Santos, mais conhecido pelo seu vulgo Sabotage, foi assassinado perto de sua casa. Depois de levar sua esposa ao ponto de ônibus, Sabota iria para o Fórum Social Mundial, um evento organizado por movimentos sociais de vários continentes, cujo objetivo era elaborar uma alternativa para mudar a realidade social do mundo. Mas voltando ao rapper, ao entrar no carro, ele foi abordado por um homem que efetuou 4 disparos. Ué, mas do nada... Eu sei o que você deve estar pensando. Ele com certeza fez alguma coisa para merecer. E a resposta para isto vai depender muito do teu ponto de vista. E eu vou te explicar o porquê. O que acontece é que antes de ser um rapper famoso, Sabotage ganhava vida no mundo do crime. Mas diferente de alguns MCs de hoje em dia, a vida do crime não era uma coisa na qual Sabotage tinha orgulho de ter participado. E se eu falar pra você que eu nunca me envolvi de moleque aos 8, 9 anos até aos 15 anos com tráfico, é mentira minha. Eu me envolvi, tá entendendo? Se eu parei, sobrevivi por causa que eu acordei pra refeitar ainda. Eu sempre gostei de cantar rap. Eu vou tentar cantar, quem sabe dar certo. E deu certo, tá entendendo? Mas o que eu já passei, o que eu já vi acontecer, nas minhas músicas eu até falo, o que eu já vi não deu pra me redimir, tá ligado? Eu tive que ficar calado, veio aguentar calado. Pra falar de sua vida bandida, fica bem mais fácil começar pelo seu nascimento. Então vem comigo. O ano era 1973, quando na zona sul de São Paulo, nasce Mauro Matheus, o nosso querido Sabotage, que desde criança, pra ser mais específico, antes mesmo do seu nascimento, já enfrentava dificuldades dentro de sua família. Naquela época, seu pai sustentava as despesas de casa com o dinheiro que ele conseguia, vendendo materiais recicláveis. Só que esse nem era o pior. O problema mesmo era que Júlio dos Santos tinha sérios problemas com o álcool. E pra completar a desgraça, ele abandonou a mãe do pequeno Mauro antes mesmo dele sair da barriga. Ah, tu vai ser sempre louco aqui. Maurinho nasceu e agora, além dele, Dona Ivonete Matheus enfrentará sozinha a responsabilidade de sustentar e educar 3 filhos. Sabota foi crescendo e quando criança, ali mesmo pelo canão, ele conhece o amor da sua vida, a Maria Dalva. Maria Dalva. Só que infelizmente, pouco tempo depois de se conhecerem, Dalva teve de se mudar para o outro lado da cidade. Ainda sobre sua infância, o pequeno Mauro passou pelo terrível trauma de perder uma pessoa muito querida. A perda foi tão significativa que ele simplesmente deixou de se alimentar e acabou tendo que ser levado ao hospital. Maurinho passou vários dias internado e durante esse tempo, os médicos e enfermeiros faziam de tudo para que ele voltasse a comer, mas de nada adiantava. O tempo passava e a sua saúde piorava cada vez mais. Até que um dia, no quarto onde ele estava internado, entrou um doutor negro, que não se identificou, mas estava com um prato de comida nas mãos e chamou o garoto para as ideias, dizendo que ele precisava se alimentar. Eu não sei qual foi do papo, mas de certa forma funcionou. Ele comeu da comida, recuperou a saúde e recebeu alta da internação, que para os médicos inclusive se tratava de um enorme milagre, pois não existia nenhum médico negro trabalhando naquele hospital. Ué, como assim? Não, escuta só. Um tempo depois, Mauro encontra uma fotografia de um senhor negro. Ele mostra a imagem para sua mãe, dizendo que se tratava do mesmo médico que o fez se alimentar no hospital. Na foto, ele estava com uma roupa um pouquinho diferente, mas se tratava da mesma pessoa. Olhando a imagem, Dona Ivonete explica que aquele homem, na verdade, se tratava do Preto Velho. Preto Velho, para quem é meio leigo, trata-se de uma entidade das religiões de matriz africana. Para resumo rápido, essa entidade representa o espírito das pessoas negras que foram sequestradas e trazidas aqui pro Brasil para viverem como escravos. Para ser mais específico, representava as pessoas que conseguiam chegar até a velhice, né? Pois naquela época, a expectativa de vida para essas pessoas que foram sequestradas era de aproximadamente 7 anos. Mas enfim, depois dessa experiência, Mauro foi reconhecido como filho de Oxóssi, tornando-se devoto de Preto Velho. A devoção era tão grande que refletia na estética do seu cabelo. O cabelo? Sabe aquele famoso penteado do Sabotage? Então, ele dizia que para mexer no seu cabelo não poderia ser qualquer pessoa. E toda vez que ele ia fazer manutenção no corte, ele batia a cabeça pro santo para que ele fosse autorizado. Mas voltando à linha do tempo de Mauro Matheus, a puberdade chega e com ela a percepção de indivíduo convivendo em sociedade. Quê? O que eu estou querendo dizer com isso é que quando criança, Mauro não fazia ideia da miséria que sua família passava. O que é normal para uma criança, né? Afinal de contas, não fomos programados para sofrer. Mas agora, com apenas 8 anos, Maurinho percebe que a realidade da favela onde morava era bem cruel se comparado com a realidade de, por exemplo, Chácara Flora, uma área nobre perto da favela do Canão. E a favela é assim, né? A favela é uma circunstância que o governo criou, tá entendendo? Ele achava que ali é o seguinte, excelentíssimo não sei o quê, aqui só tá precisando de mais emenda, mais de dinheiro, de luz, de água. Depois nós vê. Tudo bem. Aí a favela vai crescendo, sem água, sem luz, sem comida. E aquilo vai ficando na mente das pessoas a revolta. Criançada, você olha no olho de cada pessoa aqui, eu vejo a revolta das pessoas. Brincando com você e tudo, você olha dentro, você vê, você sente a amargura de dentro do... No olhar, você vê que a pessoa tá rindo assim,
pra fora, assim, não precisa pra despistar, porque o veneno dela é tão grande que a criançada se perde, mano. Vai lá, tu é meio louco. Pra piorar a situação, Deda, o seu irmão mais velho, é preso pela polícia, sendo que era ele quem trazia o sustento pra dentro de casa. Com esse contexto, Mauro entra pro crime e começa a trabalhar drogas ali pela favela do Canão. O tempo foi passando e com 15 anos de idade ele acabou sendo preso e internado na antiga FEBEM, que era basicamente uma prisão para criminosos menores de idade. Durante a prisão, Sabotagem foi bastante espancado pelos policiais, o que resultou na perca dos seus dentes da frente. Inclusive, fica aí a curiosidade, tá? A Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, a antiga FEBEM, ela foi extinta justamente pela recorrente violência por parte da polícia. Ainda adolescente, Sabotagem sai da prisão, ou melhor, internação. Nessa época, o rap estava começando a chegar aqui no Brasil, e como Sabotagem já escrevia, ele começa a rimar suas letras em cima das batidas gringas. Algumas pessoas que assistiram Sabota no começo diziam que ele era muito ruim, e além de não ter nenhum talento, era chato pra caralho, pois estava sempre nos bailes pedindo pra cantar. Mas na visão de Rapwood, que o conheceu com 14 anos num clube do rap, Sabota estava à frente do seu tempo, só não era compreendido. Mas o rap é compromisso. Não é viagem, esse papo esquisito. Aqui Sabotagem, favela do Canão, aliança Você lembra da Dalva? Quem é Dalva? O amor da infância de Mauro. Ah, sim, o que tem ela? Bom, ela retorna pro Canão. Os dois se reencontram e passam a morar juntos. Dalva engravida de seu primeiro filho. E no terceiro mês de gestação, Sabota recebe a informação de que sua mãe havia falecido. E quando seu filho nasceu, as dificuldades foram aumentando cada vez mais. Porém, Sabotagem se mantinha de cabeça erguida e com um sonho de rap na mente. Nessa fase, ele trabalhava na feira, montando e desmontando as barracas. E no meio do expediente, ele aproveitava para mostrar as suas rimas aos vendedores locais. Só que com o tempo, Mauro se viu numa situação onde não dava mais para sustentar a família com o dinheiro da feira, muito menos ficar sonhando em ser rapper. O que acontece é que as dificuldades estavam tão grandes que Dalva precisava ficar em fila de caridade para conseguir leite e alimentar o filho. A situação era tão precária que, pela falta de fraldas descartáveis, o casal utilizava suas próprias camisas como fralda. Esse daqui, ele tomava leitinho daqueles leites que na época a prefeitura dava um stick de leite, naquela época uns papelzinhos, parecendo igual passe, como passe de ônibus antigamente, aqueles bilhetes de ônibus. Então era um stick assim, aquele leite ele tomava antes, eu fazia, mingau com aquele leite. E até então esse daí nem fralda descartável na época ele usava. Pegava uma camiseta velha, e colocava nele, porque aí depois logo em seguida engravidei da Tamires, que aí apertou mais ainda, ficou mais difícil. Aí foi que começou mesmo. Eles tiveram mais um filho, e o que já estava complicado ficou ainda pior. Com os serviços da feira, Sabotagem recebia mal pra caralho. Como não conseguia emprego fora da favela, sua única solução foi de voltar pra vida bandida. As coisas estavam começando a dar certo dentro de casa, e até seu irmão Deda, que estava preso, recebeu sua liberdade. Deda também tinha um sonho no rap. Ele queria criar um grupo com seu irmão, e esse era o maior combustível pro Mauro, que escrevia quase todos os dias sem parar. Só que aproximadamente 2 meses após a soltura, Deda foi assassinado, e isso destruiu o psicológico do rei do rap. Mauro perdeu as esperanças na música, e se afundou ainda mais na vida do crime e no mundo das drogas. Tanto que em 1995, Sabota foi indiciado 2 vezes pela polícia, uma por porte ilegal de arma e a outra por tráfico de droga. No final de 98, Sabota sai do Canão para morar na Vila da Paz. E segundo a polícia, ele teria montado na favela uma boca de fumo, ou biqueira, como a galera chama lá em São Paulo. Ele não estava sozinho, tinha um colega conhecido como Binho, que o ajudava nos negócios, tanto nas vendas como na segurança. O problema é que naquela região já haviam pontos de tráfico de droga estabelecidos, e por conta disso, a facção da Vila da Paz colocou um alvo nas costas dos dois, declarando guerra entre as facções. De acordo com a polícia, essa guerra ficou de verdade depois que Binho e Sabotagem assassinaram um homem chamado Euclides Mendes. Euclides era nada mais e nada menos do que o chefe da facção rival. Meu Deus! E com a morte de Euclides, um cara chamado Sirlei Menezes assumiu a liderança, e junto com ele, um cara conhecido como Caçapa, que era o segundo na hierarquia da facção. Esse tal de Caçapa tentou invadir a casa de Sabotagem para se vingar da morte de Euclides, só que não obteve muito sucesso, pois de acordo com a polícia, ele foi morto por Sabota. A essa altura do campeonato, Sabotagem já estava cansado da vida do crime, pois o que era apenas para trazer o alimento de cada dia, acabou se tornando uma série de assassinatos. E como se ele fosse o Tupac, seus próprios companheiros no tráfico aconselhavam a sair. Caso é o seguinte,
acabou sendo através do rap. Bom, o rap é o seguinte, sempre influenciou na minha vida, mas eu tive ajuda mesmo dos próprios donos do morro. Os caras falavam, ó, negão, não gosto de dar pra você não, mano. Você já viu você cantando aí, vira e mexe, você tá com nós aí, tal, arma na mão, na cinta ali, esperando o bicho pegar, mas eu tô vendo você lá sempre cantando, mano. E você gosta... Você saísse do negócio. Pô, eles viram que, pô, meu, eu tinha disposição pra fazer as paradas, mas tinha disposição mais pra fazer a música mesmo. Os caras falaram, pô, meu, pô, não dá pra você ficar nessa aí, mano. Você não quer cantar? Fala, quero, mas e a fome? Nem todo mundo vai ter o apoio do traje pra sair do traje. Aí você Fora também que ele tava viciadaço em cocaína. E pra fugir de todo esse caos, Sabotagem sai da Vila da Paz e vai morar na favela do Boqueirão. Aproximadamente em 1999, Sabota se esbarra com Rapwood e Sandrão RZO. O resto da história vocês já conhecem, né? Os dois foram responsáveis por tirar o Sabota do mundo do crime pra ganhar a vida como MC. Sabotagem recebeu a oportunidade de colar em todos os shows que eles faziam e com isso, ele acabou se destacando no palco. Hoje choveu, estranhava, polícia sai do pé, polícia sai do pé, sai do pé. A freguesia aqui não sai, a polícia sai do pé. Eu vou lá, pega, não vai ver compromisso. Não é viagem, se faz requisito. Ali, sabotagem, favela do melhor, validação da sua. É compromisso, não é viagem, se faz requisito. Ali, sabotagem, favela do melhor, validação da sua. O destaque foi tão grande que, mesmo não tendo álbum nem música de estúdio, Sabota ficou conhecido por praticamente todas as favelas de São Paulo. Em 2001, ele finalmente lança seu primeiro álbum de estúdio, Rap é Compromisso, que na época chegou a vender quase 2 milhões de cópias. Isso é muita coisa pra 2001, levando em consideração de que naquela época não tinha Spotify, não tinha internet. Você basicamente que comprava o CD pra ouvir a música, apenas. Fora também suas participações em filmes, que eu nem vou perder meu tempo aqui, porque é impossível que alguém não saiba sobre o sucesso do rei do rap nacional. Com toda a fama que estava fazendo, Sabotagem percebeu que estava sendo uma influência muito forte para as crianças da favela. Tanto que elas queriam arrancar o dente da frente pra ficar banguela igual a ele. Eu vou falar pra vocês uma parada de 1000 graus, cara. Aí, ó. Eu coloquei essa merda aqui, ó. Eu não tenho esse dente da frente. A molecada tá querendo quebrar o dente da frente. Ela falou, mano, você colocou, meu, mas ia arrancar o dente pra ficar igual você. Tá entendendo? Eu falei, não, moleque, você é louco. Atrapalha seu jeito de falar. Eu tive que inventar outra história, né? Eu fiquei 17 anos, assim, faltando toca-fita na frente, assim, tá entendendo? Roubar e deixaram só uma vaguinha, assim. Essa percepção fez com que Sabotagem começasse a escrever pensando em cantar vários papos de sabedoria pros moleques da favela. Mesmo no comecinho da cena aqui no Brasil, Sabota já entendia que o rap não tem nada a ver com mulheres, drogas e ostentação. E a molecada vê nós do rap como espelho. Eu sou um espelho aqui nessa quebrada. Eu sou um espelho. Até eu tô acendendo um cigarro e eu tô pegando uma apologia pra criançada. Entendeu? A molecada se espelha em mim tudo. Um desses papos de sabedoria você encontra na canção Cocaína. Aquele também que ele falou da cocaína, eu achei muito interessante também. Que ele chegou e falou, mãe, eu tô cantando uma música aqui, ó, pra, né, ver se as pessoas, principalmente os adolescentes, criança pequenininha, que tá vamos começando a ter conhecimento com isso tudo. Que o intuito dele era as crianças mais, né, que não sabe direito. Então ele falou, quem sabe através do rap, criança ouve, põe na cabeça, né, e os que usa para, e os que não usa nem comece a usar, né? Os que não usa que nem comece a usar. Por falar na Branquinha, lembra que eu falei que ele tava viciado? Então, certo dia, Mauro chegou em casa determinado a largar o pó. Só que como esse processo não é tão fácil quanto algumas pessoas cismam em acreditar, ele esconde a droga debaixo de uma santa em sua casa. No dia seguinte, a pedra de cocaína havia derretido. E com isso, Mauro concluiu que havia sido um milagre. E desde então, nunca mais usou. Mas voltando à história do maestro do canão, Sabotagem se apresentava nos shows armado. A galera do rap achava que se tratava de algum tipo de marketing, mas a real é que Sabota já pressentia o que poderia acontecer. Ele desconfiava de uma vizinha que havia se mudado para perto de seu endereço, e para ele, aquela mulher estava mapeando seus passos e passando a visão de tudo que ele fazia para os inimigos. Estava tudo fluindo da maneira mais perfeita possível. Sabotagem fazia uns shows aqui, o dinheiro entrava ali, era convidado para fazer uns filmes, até que em 2002, Binho, o cara que formava com Sabota no mundo do crime, acabou sendo preso, e em outubro do mesmo ano, foi assassinado dentro da cadeia, a mando de Cirlei Menezes. De acordo com a polícia, no dia 9 de janeiro de 2003, Sabotagem teria se vingado, assassinando um homem conhecido como Vadão, um dos soldados da tropa do Cirlei. 15 dias depois, enquanto Mauro levava sua esposa no ponto de ônibus, Cirlei, acompanhado de Bocão, o irmão de Vadão, foram até o local e dispararam 4 vezes contra a Sabotagem, que infelizmente não resistiu aos ferimentos e no dia 24 de janeiro fez todas as favelas do Brasil chorarem.
Menina Leblon, vermelho batom, perdida com o John, malhando na praça sabática não, convoca no som, ataque de irmãos de toda que